Quando algo muda dentro, tudo vai mudar fora. Quando você se permite viver essa mudança, a sua vida ela começa a ser mudada por completo. Repita comigo, odres novos. Ainda no decorrer dessa semana, eu tive algumas experiências que me conduziram a esta palavra. Além de meditar em algumas palavras que me fizeram pensar muito sobre isso, essa não é mais uma palavra de odre novo, essa não é mais uma palavra que você vai falar, eu preciso nascer de novo, eu preciso ser o vinho novo, eu preciso ser o odre novo. Não é só mais uma palavra que você já conhece. Mas essa é uma palavra sobre nós querermos ser essa mudança. Ainda, como eu estava dizendo, que durante essa semana eu tive uma experiência, algo que eu vi, que por mais que era simples, algo simples, foi algo que para mim foi de uma forma muito profunda. E eu estava vendo um pai falar com o filho, e pelo que eu estava entendendo do contexto, ele diz que quando os filhos fazem 12 anos, é ali o momento então em que eles se tornam homens. Porque ele ia ensinar o segredo da vida. E, obviamente, a partir do momento que a pessoa falou o segredo da vida, eu falei, eu vou ouvir. Eu estou curiosa para saber qual que é esse segredo que, aos 12 anos de idade, vai tornar esse menino um homem. E aí aquele homem vira e fala assim, meu filho, você acha que vaca dá leite? E se eu fizer essa pergunta para vocês, vocês vão falar, obviamente que sim, a vaca dá leite. Uma vida inteira a gente passou acreditando que a vaca dá leite. E aquele homem vira e fala assim, não. A vaca, ela não dá leite. Se você não for lá buscar, a vaca não vai te dar o leite. Aquilo realmente, por ser uma colocação tão simples, para mim foi algo muito profundo. Porque nós somos ensinados que vaca dá leite, que escola dá conhecimento, que faculdade dá diploma, mas a verdade é que se nós não formos lá buscar por aquilo, se você não for lá lutar por aquilo, ninguém vai te dar nada. Não existe nada na vida que vai ser entregue a nós de mãos beijadas e está tudo bem, nós não precisamos pagar preço nenhum, nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, não precisamos fazer nada, e simplesmente as coisas vão acontecer. Na própria questão espiritual, se eu oro por uma mudança, se eu oro por questões na minha vida, o meu casamento, o meu financeiro, se eu orar e não fizer nada, sinto muito, não vai acontecer. Porque o que nós mais falamos, existe a parte de Deus e existe a minha parte. Não é simplesmente eu orar e ficar lá com os meus braços cruzados, simplesmente, na hora que Deus quiser, Deus vai fazer. Se for da vontade de Deus, está tudo bem. Isso é viver uma fé passiva. É viver uma fé acomodada. Mas quando nós cremos e nós passamos a agir a nossa fé, eu oro, mas eu vou em busca, eu ajo a fé, eu dou passos de fé, eu estou provocando a mudança na minha vida. O que nós mais vemos acontecer? Nós vemos pessoas orarem, eu quero ver a mudança do meu marido, eu quero ver a mudança dos meus filhos, eu quero ver a mudança da minha esposa, eu quero ver a mudança no meu trabalho, eu quero ver a mudança, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e se nós começarmos a falar, eu quero ser a mudança? A mudança, ela pode começar comigo. E de verdade, eu, no início do meu casamento, como todo casamento, você
são duas pessoas completamente diferentes que se unem para viver uma vida, e ali começa o processo de renúncia, de ajuste. Um cede um pouco, o outro cede o outro pouco, e aí vai indo e vai caminhando. Só que no início do meu casamento, ainda mais eu que casei tão nova e ainda era cheia de imaturidades, houve ali um tempo, um processo que eu orava, eu queria ver uma mudança no Guilherme. Tinha coisas que eu via no Guilherme que eu falava assim, meu Deus, muda, como que a gente vai ficar casado tanto tempo? Muda. Até que um dia veio esse constrangimento. Mas só ele precisa mudar? É só o Guilherme que precisa de ajuste? É uma frase que o meu pai viveu uma vida inteira falando para mim e para o meu irmão. Se você pode ser a solução do problema, então seja, porque se você não é, você está fazendo parte do problema. Se eu posso ser a solução, se eu posso resolver aquilo com uma decisão, com uma atitude, com uma palavra, e eu não faço, então eu estou fazendo parte do problema. Quer ver um exemplo? Se existe um desentendimento entre o casal, se alguém não ir buscar o ajuste e pedir perdão e conversar, será que o desentendimento vai embora por conta? O casal está brigado, está aquele momento que você está cheio de orgulho, que você não quer conversar, que você não quer olhar, que você não quer falar. Simplesmente ficar cada um no seu canto vai fazer isso sumir? Obviamente que não. Então, se existe uma situação, eu posso ser a solução, e eu não o faço, então eu estou fazendo parte do problema. Agora, se eu vou lá, eu busco resolver, eu busco ser a diferença, então aí, de fato, eu estou sendo a solução do problema. E por muito tempo, os primeiros meses do meu casamento, era o que eu fazia. Eu esperava que o Guilherme fizesse algo, eu esperava que o Guilherme mudasse. E confesso para vocês que muitas vezes em coisas tão bobas, olha, de verdade, houve um tempo do nosso casamento que praticamente eu perdi a hora todo dia. Não conseguia acordar, vivia atrasada para as coisas. E aí um dia foram me perguntar, os meus pais foram me perguntar, obviamente que eles conhecem a filha que eles têm, eles já sabem que por muito tempo, desde muito nova, eu sempre tive dificuldade com acordar cedo. Mas eles foram me perguntar, coloca mais um despertador, o que está acontecendo? Eu confesso para vocês que eu tenho até vergonha de falar isso agora, mas a minha resposta para eles naquele dia foi, é que vocês não estão entendendo, se o Guilherme não acordar e não levantar, eu não consigo acordar. Mas por quê? Está aleijado, não consegue virar, descer da cama, andar? Ele está te amarrando na cama, ele está te segurando? O que o sono do Guilherme tem a ver com o seu? Não, porque eu preciso que o Guilherme acorde primeiro, levante da cama, aí eu vou levantar. Você vê que era uma transferência de responsabilidade a todo momento, até em coisa boba, coisa pequena. Até que chega um momento que o Espírito Santo vem, constrange e mostra que a mudança ela precisa começar com um. E às vezes eu estou esperando que seja o outro e Deus está esperando que seja eu. Eu já atendi mulheres que estavam na mesma circunstância que eu, na mesma situação. Eu nunca vou me esquecer de uma jovem mulher que eu estava conversando e ela estava tendo um relacionamento com base no pecado, ela queria sair do pecado, e aí naquela conversa eu falando, mas você sabe o que você precisa fazer? Ela virou para mim e ela falou assim, mas então, é que eu estou esperando partir dele. Poxa, Deus está te incomodando,
Deus está te mostrando que você está vivendo uma vida errada, você está sem paz e você está esperando que aconteça isso com o outro, mas Deus já está falando com você. Deus já está te mostrando, Deus já está abrindo os seus olhos, Deus já está tirando a tua paz. E eu estou esperando que isso aconteça com o outro, que seja com o outro e não comigo. E Deus, Ele fala no íntimo, no particular de cada um. O que Ele quer de você, Ele quer de você. O que Ele quer de mim, Ele quer de mim. O que Ele quer do Guilherme, vai querer do Guilherme. O que Ele quer do Bispo Maurílio, Ele vai querer do Bispo Maurílio. E às vezes o que Deus está te incomodando é justamente o que Ele quer trabalhar em você. E aí eu estou esperando que isso seja com o outro, que a mudança venha do outro. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler um pouquinho de versículo. Em Lucas 5, 37, diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Todos nós oramos por coisas novas. Nós esperamos por coisas novas. Nós estamos almejando, ninguém está aqui à toa, você não começou o seu ano pegando um propósito nas mãos, que não está aqui, eu acho. Pegando um propósito nas mãos e simplesmente você abre lá e você escreve: projeto espiritual, seja feita a vontade de Deus. Projeto familiar, Deus sabe de todas as coisas. Projeto da saúde, o que Deus quiser tá bom. Não, você fez um plano, você fez um projeto para esse ano. Você está esperando por um vinho novo na sua vida, pelo melhor vinho. Só que eu não quero ser um odre novo? Eu não quero ser novo para eu receber o novo também? Porque mudanças, elas são provocadas. As mudanças não acontecem sem mais nem menos, elas são provocadas. Em Ezequiel 36, 26 diz assim: eu lhes darei, repita comigo, um coração novo. Então começa por aí. A partir do momento em que eu chego a Cristo, eu me abro para a mudança. Deus muitas vezes Ele já está fazendo a parte mais difícil, essa troca de coração. Só que a troca de coração, ela não quebra padrões antigos. Se tem uma coisa que eu falo muito, principalmente em atendimentos, às vezes eu vejo, eu vou terminar o versículo só para a gente continuar, e porei dentro de vocês um espírito novo. Às vezes eu vejo tantos, principalmente como a gente lida com os jovens, nós somos líderes dos jovens, muitas vezes a gente pega tantos jovens chateados, porque, nossa, mas os meus pais, eles falaram que eles iam mudar, e isso e aquilo. E eu já vi próprio pai e mãe virem até nós e, realmente eu errei com eles, eu enxerguei isso e isso, aquilo, que você vê que são as escamas caindo dos olhos. Só que, perfeito, reconheceu, enxergou, mas as atitudes, os hábitos, eles fazem parte de um velho padrão. É algo que foi feito e alimentado por muito tempo. Para eu quebrar esse padrão, é necessário insistência, persistência, consistência, é insistir todos os dias. Então eu digo que Deus, Ele já fez a parte mais difícil, Ele troca, Ele é capaz de mudar o nosso coração. Só que Ele não vai mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, se eu não quiser. Se eu não for lá e insistir naquilo todos os dias. Às vezes você está orando por uma mudança no casamento. Você quer um casamento novo, você quer um novo tempo para o seu casamento. Você está aí aguardando ansiosamente pelo encontro de casais, esperando que algo novo vai vir lá do altar e vai uma informação nova que vai ser a solução dos seus problemas. E às vezes a solução está aqui dentro.
Às vezes eu estou orando pelo meu trabalho, pela minha empresa, pelo meu chefe ou pelos meus funcionários, seja lá o que for, eu estou orando para que haja uma mudança, para que haja um reconhecimento. Ainda na última semana, eu ouvi justamente isso de uma pessoa. Porque eu estou esperando um reconhecimento. Eu faço muito e parece que às vezes não tem valor para a empresa que eu estou. E eu estou esperando algo dos outros. Se você quiser viver uma vida frustrada, continue esperando. Continue esperando. Espera do teu marido, da tua esposa, espera do teu pai, da tua mãe, do teu chefe, do teu líder. Agora, se você quiser viver uma vida sem frustrações, não espere nada do homem, espere em Deus. Quando você espera de Deus, Deus não decepciona. Mas agora o homem é falho, o homem erra, todos nós erramos. Todos nós estamos sujeitos a falhas, a erros, a cometer, a magoar a quem está do nosso lado. E está tudo bem. Mas agora é eu ficar esperando que as pessoas sempre acertem, esperar que sempre superem as minhas expectativas. Eu preciso esperar de Deus. Só Deus pode me surpreender, só Deus pode superar as minhas expectativas, só Deus pode dar aquilo que eu espero. Eu não separei aqui, mas a todo momento nós vemos Deus. Quando você pega a própria história de Jesus, as tantas curas que Jesus fez, as parábolas que Jesus contava, você vai ver que Jesus, alinhado com Deus, ele trabalha em nós esse ir e buscar o leite da vaca. Eu vou usar essa expressão ligando com o início da reunião. Ir e buscar pelo milagre, buscar pela mudança. Quantas vezes nós não vamos ver Jesus chegar a um determinado doente, cego, e falar: o que você quer? Você quer realmente não, isso é palavra minha, mas você quer ser curado? E aí você para e pensa: poxa, Jesus, um homem tão poderoso, está me perguntando se eu quero? Ele sabe que eu quero. Mas nós vemos ele perguntar, porque muitos querem muitas coisas, mas nem todos estão dispostos a assumir a responsabilidade da mudança. Imagina se Jesus chega ao paralítico, cura o paralítico, fala: levanta, anda. E ele fica lá: não, mas eu já estou tão acostumado com essa maca aqui, acho que eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Eu já sei que eu estou curado, mas eu vou ficar aqui. Aquele homem precisou se levantar e dar os seus passos. A Bíblia não fala, mas imagina, se você olha alguém que por alguma razão ficou doente, eu vou pegar algo mais simples ainda. Se você quebra o pé e você fica aí 3 a 6 meses com o pé engessado, quando você tira o gesso e você volta ao normal, seu pé não está normal. Você anda meio sem conseguir colocar força, você precisa fazer uma fisioterapia, fortalecimento, porque você passou meses colocando peso na outra perna. Aquele pé não vai estar normal. Quantas pessoas não quebram o braço e depois você olha, um braço parece que está até mais fino que o outro? Por quê? Porque ele ficou imobilizado aqui, ele vai atrofiando. Então imagina um homem que era paralítico, não andava, seus músculos deviam estar lá enfraquecidos, atrofiados. O cara ter que se levantar e andar exige esforço. É um movimento que dói. Quem machucou e quem teve que ficar imobilizado por um tempo sabe que voltar às práticas normais dói, machuca. Para quem viu aí que a minha mãe estava andando de muleta, ela precisou operar o quadril, fazer uma pequena cirurgia na cartilagem dela. O primeiro retorno ao médico que nós fomos,
que o médico pegou a perna dela só para levantar assim, ó, e mexer, eu vi a cara dela de dor. Um movimento que para nós é tão natural, que você faz isso aqui a hora que você quiser. Por que eu estou falando isso? Porque a mudança, muitas vezes, ela vai doer. Se nós formos parar para pensar o que a mudança ela exige de nós. A mudança ela exige consciência. Primeira coisa, essa consciência, como eu estava falando, você esperar do outro, você espera que tudo mude ao seu redor, menos você. Esse é um momento de consciência que você tem uma visão de que você pode ser a mudança, que você enxerga o que você precisa trabalhar, porque nunca é só o outro. Todos nós, como a Bíblia, a bispa ainda diz tanto, enquanto houver vida, sempre haverá coisas que precisam ser trabalhadas em nós. Enquanto eu respirar, enquanto tiver vida, sempre vai existir algo que Deus quer trabalhar, que Deus quer mudar em mim. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos reconhecer aonde nós estamos e o que nós precisamos mudar. É mais ou menos quando a gente fala, eu gosto de usar esse exemplo porque eu acho tão fácil de entender e tão claro, mas a gente falar que quer emagrecer, vai nos fazer emagrecer? Eu falar, eu quero emagrecer, Deus, eu quero emagrecer. Minha sogra, ela emagreceu, ela perdeu acho que 15, 16 quilos agora, maravilhosa. Mas ela vive falando, nossa, eu orei tanto para emagrecer, eu orei tanto, mas orar, apenas orar, não fez ela emagrecer por muito tempo. Ela fala que foram 20 anos orando para que ela conseguisse emagrecer. Precisou de um posicionamento, precisou de uma consciência, eu preciso ter consciência, parar de falar, eu não como, eu não faço isso, eu não gosto, nossa, eu nem como doce, eu nem gosto de doce. É necessária essa consciência, para que aí a mudança comece a acontecer. Então, às vezes, eu estou orando pelo meu casamento, mas eu preciso ter consciência, às vezes eu posso ser chata, às vezes eu posso ser mal-humorada, às vezes eu posso ser orgulhosa, às vezes o problema está em mim, eu estou esperando que o outro mude. Então, o primeiro passo da mudança é nós termos essa consciência. Se eu quero viver um tempo novo, eu preciso ser o novo. E muitas vezes essa consciência ela vai doer, ela vai machucar. Não sei quantos aqui já tiveram uma experiência como essa, mas de você ter um momento ali com Deus, que Deus abre os teus olhos de tamanha forma que você enxerga as suas misérias, as suas pequenez, que você fica assim, está perdido para mim. Está tudo perdido para mim. Houve um momento na minha vida, um pouco antes de eu ser consagrada pastora, em que estávamos ali numa conversa, tratando realmente os pontos de cada um, e eu vi Deus falar através da boca da bispa comigo de tamanha forma que era como se ele estivesse falando tudo que eu precisava ouvir, tanto do lado ruim, as coisas que eu não queria ouvir, mas eu precisava ouvir, quanto as coisas que eu queria ouvir mesmo. E ali houve um momento em que ela falou, minha filha, você é ferida. Você criou dentro de você uma falta de pai. Você tem problema com seu pai. E naquele momento, que foi um momento de consciência, doeu horrores. Doeu horrores, porque eu falei, como que eu me coloquei nessa situação? E por isso que eu falo até hoje, às vezes tem muito jovem que está sofrendo por uma falta de paternidade, mas tem muito jovem que tem pai, mas se coloca nessa condição, porque por muito tempo eu me coloquei nessa condição. Existia uma ferida interna, mas que foi causada por mim mesma. E aí quando vem esse momento de consciência que
Deus abre os seus olhos, Deus coloca luz nas suas trevas, começa a mudança. Porque a partir do momento que eu consigo ver, agora eu resolvo. O segundo ponto, o segundo passo para nós começarmos a mudar é a renúncia, porque toda mudança ela exige que algo seja deixado para trás. E às vezes nós podemos nos apegar a algumas coisas. Eu posso me apegar a hábitos, eu posso me apegar a pensamentos, eu posso me apegar a algumas crenças que existem dentro de mim. Eu posso me apegar a relacionamentos e às vezes é necessário eu deixar aquilo, eu colocar um fim naquilo para seguir com a mudança. O próprio exemplo que nós estávamos falando do emagrecer. Se eu quiser emagrecer, eu preciso renunciar à minha vontade de comer aquilo que me dá prazer? Eu ainda ouvi de uma pessoa uma vez falando que existe algo na vida que ela deseja, que ela sonha em viver. Ela falou assim, mas ainda não é o momento. Eu falei, nossa, que lindo, é tão difícil a gente ver pessoas terem essa consciência de quando é o momento das coisas acontecerem, porque quando eu quero algo, eu quero agora. Eu quero que aconteça agora, mas a pessoa vira e fala assim, porque não é o momento ainda. E eu falei, mas por que não é o momento? Porque a nossa vida financeira ainda precisa de ajustes, algumas coisas precisam melhorar. Mas como assim? Porque eu sou curiosa, eu vou perguntando. Até para a gente entender, para poder ajudar. É porque a gente sabe onde a gente está errando, mas ainda eu vou deixar do jeito que está. Mas eu sei aonde que pode melhorar, eu sei aonde está a solução, eu sei o que fazer. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero guardar dinheiro, mas eu continuo gastando mais do que eu ganho. Eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero avançar, mas eu não saio da minha medida. Eu sou uma pessoa que eu faço o básico, eu nunca vou além. A renúncia, ela exige a gente abandonar esses hábitos. E muitas vezes não vai ser algo fácil abandonar esses hábitos. Abandonar velhas práticas, abandonar coisas que são dentro de nós, que criaram raízes dentro de nós, que nada mais são do que crenças. São crenças que nós alimentamos, são fortalezas que nós fomos criando dentro de nós, que nós precisamos derrubá-las para seguir com a mudança da nossa vida. E, consequentemente, a gente segue para o terceiro passo, que é a disciplina. Eu estou falando passo, eu nem sei porque eu estou falando o primeiro, o segundo passo, que eu nem tinha colocado aqui dessa forma. Mas são as coisas que a mudança exige que nós façamos para que ela aconteça. Sem disciplina, ninguém muda nada. O que a disciplina é? Nada mais é do que eu me levantar todos os dias, determinada a fazer as mesmas coisas todos os dias, até chegar no meu alvo, até chegar no meu objetivo, até eu chegar na onde eu desejo. Porque a mudança, ela não é um evento, ela é um processo. A minha sogra, ela não acordou um dia e simplesmente ela tinha perdido 15 quilos. Não, foi um processo, foi um dia após o outro, repetindo as mesmas coisas, os mesmos hábitos, e o processo, ele exige essa consistência de nós, a capacidade de estar lá todos os dias, levantando e fazendo a mesma coisa, faça chuva, faça sol, não importa como está o clima, não importa como a pessoa do meu lado está, às vezes o meu marido não acordou bem, às vezes ele acordou com o pé esquerdo, às vezes a minha esposa está azeda hoje, mas eu quero ser a mudança, eu me levanto e eu sigo fazendo as mesmas coisas. Isso é a disciplina. E nós precisamos, se queremos viver essa mudança e queremos ser bons naquilo que nós fazemos, eu quero ser um bom marido, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, vai exigir muita disciplina. E a Bíblia nos ensina isso, que nem toda disciplina parece boa no início,
mas depois traz resultado. Depois é motivo de alegria. Olha, eu vou falar por mim, mas acordar cedo, fazer uma atividade física não é o maior prazer da minha vida. Há dias que você vai se arrastando, tem dias que você não está se suportando, mas você vai pela disciplina. Só que há dias que aquilo te faz tão bem. Tem dias que você vai chegar na igreja, você não vai estar com vontade de orar. Você não vai estar com vontade, às vezes você veio porque algo te moveu a estar, mas você nem queria estar aqui. Mas você tem um espírito disciplinado. Você precisa disso. E aquilo te faz um bem. Aquilo te levanta, te põe para cima. Porque a disciplina te faz vencer sentimentos. A disciplina, ela te tira da atmosfera das emoções e ela te leva para a atmosfera da fé. Porque o disciplinado, ele não é guiado pelo que ele sente. E só a disciplina vai sustentar aquilo que você deseja. É só a disciplina que vai sustentar as suas mudanças, que vai sustentar o desejo da sua vida, aquilo que você está buscando. Consequentemente, como nós amamos falar aqui no Ministério Mudança de Vida, a mudança ela vai exigir uma dor. Tudo isso que eu falei para vocês até agora, muitas vezes vai causar dor. A consciência vai causar dor, a renúncia vai causar dor, a disciplina pode causar dor, mas é melhor nós vivermos a dor da mudança do que a dor de não mudar, a dor do arrependimento, a dor de ficar na mesma medida, no mesmo lugar por muito tempo, a dor de passar mais um ano e você vê que nada mudou, você está enfrentando os mesmos problemas, porque a dor da mudança, ela te tira da zona de conforto, ela te tira de um lugar que é bom para você, porque as pessoas, elas gostam daquilo que é conhecido. Nós nos adaptamos, nós não nos adaptamos, mas nós lidamos melhor com aquilo que é conhecido. Às vezes nós falamos que queremos algo novo, mas não estamos dispostos a ir para o novo. Eu nunca vou me esquecer de quando a minha infância toda, aqui na igreja às vezes, ou em algum ambiente, às vezes no curso de inglês, em algum lugar que eu estava, que eu vivia vendo os meus amigos falarem que estão indo para uma escola nova, fazendo amigos novos. Aqui na igreja mesmo, todo ano, os amiguinhos da igreja tinham novos amigos, porque viviam mudando de escola. E aí eu falava assim, nossa, eu queria ter mais amigos assim, porque por onde você vai passando, você vai fazendo amizades. E quando você é muito criancinha ainda assim, parece que você cria um vínculo tão forte com o amiguinho. E eu vivia falando isso. Nossa, eu queria fazer mais amigos, porque eu só conheço os da escola, que são os mesmos, e os da igreja. Mas toda vez que minha mãe falava de me mudar de escola, me batia um medo, um negócio que me desestabilizava. Tanto que eu passei anos, mas também, não só por conta disso, mas porque minha mãe gostava da escola, mas eu passei 10 anos da minha vida na mesma escola. Se minha mãe falasse, vamos tentar uma coisa nova, eu não conseguia. Era um gigante para mim. Era algo difícil. E quando acabou a escola, e eu não fui direto para a faculdade, eu ainda passei por cursinhos preparatórios para vestibular. Depois eu fui para a faculdade. Aquilo me tirou de uma zona de conforto gigantesca que eu passei o primeiro ano do meu cursinho inteiro sozinha. Eu entrava na escola, sentava no mesmo lugar, assistia a aula e ia embora.
Porque aquilo era novo, era um ambiente novo, e eu, de alguma forma, eu me acovardei, eu me travei, eu não conseguia ir para o novo. O meu coração não estava lá no novo, meu coração estava no velho. Eu queria saber onde os meus amigos estavam, que eu queria ir para onde eles estavam. A ponto de, óbvio que eu nunca falei nada, mas uma das minhas melhores amigas da escola tinha ido fazer faculdade veterinária. Eu falei, eu acho que eu vou para veterinária também, pelo menos eu vou estar perto dela. Porque a dor da mudança, ela dói a carne, ela te tira da zona de conforto. E isso exige de nós. Eu dei um exemplo pequeno, um exemplo que é algo de infância, de menina, mas isso você estende para todas as áreas da sua vida. Quando Deus te manda sair para o novo, é difícil. Nem todos têm a capacidade de Abraão, de simplesmente largar tudo, abandonar tudo e seguir sem destino, simplesmente confiando em Deus. E a mudança, muitas vezes, ela é assim. Você começa sem saber para onde você está indo, mas você está fazendo o que Deus coloca no seu coração. Você vai confiando e agindo à fé, mas você não sabe se de fato aquilo vai dar certo ou não vai. Se vai te levar onde você espera. Você acredita com base na palavra, com base em tudo que você aprende. Mas é dessa forma. A mudança, ela te leva para o novo. E ela vai ter a dor. E para nós encerrarmos, tudo isso só será possível que eu encerraria a nossa mudança com humildade e dependência de Deus. Nós não fazemos nada se nós não formos totalmente dependentes de Deus. Como está escrito em João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, repita comigo, esse dá muito fruto. Eu continuo, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Deus, nós não somos capazes de nada. Se Deus não for conosco, se Deus não for por nós, nós vamos fazer muito esforço, nós vamos fazer muita coisa e teremos pouco resultado. Mas como o próprio versículo diz, se nós permanecemos em Cristo e Ele em nós, nós permanecemos em Deus, esse dá muito fruto. Quando nós estamos totalmente dependentes de Deus, o nosso esforço, ele se torna menor comparado aos resultados que nós temos. Quando nós permanecemos em Deus, Deus acelera processos. Às vezes a mudança que levaria tanto tempo, que naturalmente levaria anos, Deus pode acelerar esse processo. E Ele não pula processos, mas Ele acelera, Ele encurta o tempo. Por isso que nós precisamos ser totalmente dependentes de Cristo. Porque só Ele para nos fortalecer e para nos sustentar. Se coloque de pé, por favor, com os seus olhos fechados. Por fim, mudanças profundas, mudanças genuínas, de verdade, não aquelas com prazo de validade, principalmente uma mudança de coração, ela não se opera apenas com força de vontade. Uma mudança profunda nos seus resultados, na sua vida, todos nós estamos esperando para que algo mude. Talvez em áreas diferentes, mas todos nós estamos esperando por algo. E esse algo não vai vir apenas porque eu quero, porque eu tenho vontade, porque eu estou esperando. Mas vai vir de uma entrega. Mudança exige sacrifício. Mudança exige renúncia. Mudança muitas vezes exige cortes na carne. Eu preciso
morrer para mim mesmo, eu preciso renunciar às minhas vontades, renunciar aos meus sentimentos, para que eu viva algo novo. Porque mudanças são provocadas. Elas não acontecem de uma hora para outra, elas precisam ser provocadas. Quando algo muda dentro, tudo vai mudar fora. Quando você se permite viver essa mudança, a sua vida ela começa a ser mudada por completo. Isso não significa que você não vai enfrentar mais desafios, não significa que você não terá lutas, mas você tem uma graça para superar e enfrentar cada um deles. Você tem uma graça para passar por cima dessas situações, porque uma vez que existe uma mudança nova dentro de você, existe uma força nova, existe um poder novo, porque você vai crescendo em Cristo e Deus vai acrescentando cada vez mais a você, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te dando cada vez mais sabedoria, e tudo isso é consequência dessa mudança interna. Eu me estendi demais, nós não temos muito tempo para orar, mas eu quero que neste momento, diante da presença do Senhor, se existe algo que você tem orado, uma mudança que você tem pedido, mude as suas orações. Fala, Senhor, fala comigo. Meu Deus, eu estou disposta a qualquer coisa para viver essa vitória. Qual é o valor da sua vitória que você está disposto a pagar o preço? Se você olhar para tudo isso e falar assim, ah não, isso é caro demais para mim, isso é difícil demais, eu não vou fazer, então quer dizer que a sua vitória, ela não custa caro para você? Não vale a pena pagar esse preço? Porque eu vou falar algo para vocês, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu espero respostas do Senhor, que se Ele me pedir qualquer coisa hoje, eu entrego. Eu passo por cima de qualquer sentimento, eu passo por cima de qualquer emoção, de qualquer coisa, eu passo por cima de mim mesma. Se for atrair essa vitória para a minha vida, se Deus pedir a minha vida, eu entrego. Porque a minha vitória, vale a pena pagar o preço por ela. Vale a pena pagar o preço por essa mudança. Quanto custa o seu casamento? Porque às vezes você está orando por ele, você está orando para que as coisas melhorem, para que haja mais ajustes, mas você não está disposto a pagar o preço da mudança. Sabe o que você está dizendo para Deus? O meu casamento não vale tanto assim. A minha família não vale tanto assim. Existem pessoas que estão morrendo pela saúde e não estão dispostas a pagar o preço para melhorar, para se cuidar mais. Então, diante da presença do Senhor, é você e Ele, essa oração é sua. Senhor, eu estou disposta a fazer o que for necessário para viver essa vitória, então fale comigo, abra os meus olhos, me dê entendimento, traga essa consciência a mim, coloque luz nas minhas trevas, porque eu quero agradar ao Senhor. Mais importa agradar ao Senhor do que agradar a mim mesma, do que agradar o meu cônjuge, do que agradar o meu chefe. Mais importa agradar ao Senhor acima de qualquer coisa, porque é o Senhor quem vai trazer essa resposta, é o Senhor quem vai trazer vitória. Então deixa o Senhor te refazer, deixa o Senhor te mudar por completo, deixa o Senhor ir te moldando. Ainda que doa,
porque a mudança ela dói, mas ela traz resultado. A disciplina, ela dói, ela não é motivo de alegria no início, mas ela traz resultado. Então deixe Deus trabalhar, deixa Deus falar ao seu coração. E se realmente você estiver fazendo tudo que você pode fazer, então entregue a situação nas mãos de Deus. Senhor, eu já fiz, eu já mudei, eu já entreguei diante do Senhor, eu já me entreguei, mas nada muda. Então entrega essa situação nas mãos do Senhor. Deixa Ele trabalhar, porque só Ele pode mudar um coração. Só Deus pode quebrantar um coração. Será que nós somos capazes de fazer essa oração? Que o Senhor possa me refazer por completo. Meu Deus, que não sobre nada de mim. Nada, Senhor. O Senhor pode tirar tudo que não te agrada. O Senhor pode tirar tudo que é pequeno, tudo que é miserável. O Senhor pode tirar as fortalezas que existem dentro de mim. Não deixe nada, Senhor. Nada que possa atrapalhar o teu agir. Nada, meu Deus, que possa atrapalhar o Senhor de fazer, de operar. Nada, Senhor, não deixe nada que me faz permanecer nessa posição, nesse lugar. Mas que nós possamos sofrer a verdadeira renovação, que ela acontece na mente. Ela acontece no nosso íntimo, no nosso interior. E uma vez que tudo se renova dentro, tudo se fará novo fora também. Então tome decisões nessa manhã. Fale com Deus, tomando decisões. Que você saia daqui nessa manhã completamente transformado. Que você saia daqui pronto para ser a solução dos problemas que você tem enfrentado. E viver a diferença. E viver esse tempo novo. Porque nós somos um vaso nas mãos do oleiro. E o oleiro faz o que quiser conosco. E que o Senhor faça, meu Deus. Nós não queremos seguir da nossa maneira. Meu Deus, não queremos conduzir a nossa vida ao nosso modo. Mas nós queremos que o Senhor conduza tudo, porque quando o Senhor está no controle de tudo, meu Deus, tudo dá certo, tudo vai bem. Mas quando nós de alguma forma tentamos puxar esse controle para nós, tentamos, meu Deus, nós provocarmos essas mudanças do nosso jeito, da nossa forma, as coisas não dão certo. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós estamos dispostos a pagar o preço que o Senhor tem para nós, o resultado é certo, a vitória é certa, e são vitórias consistentes, meu Deus. Não é algo que passa, que é passageiro, mas é algo que veio para ficar. Meu Deus, e nós cremos, nós estamos declarando que esse é o ano do melhor vinho. Então que nós possamos ser os melhores odres que o Senhor poderia criar. Os melhores odres, meu Deus, que já se existiu, Senhor. Que nós possamos ser a nossa melhor versão neste ano. Para recebermos, meu Deus, o melhor vinho do Senhor. Uma alegria nova. Testemunhos novos para contar. Meu Deus, para que nós possamos ser os testemunhos vivos de que o Senhor pode mudar um homem, de que o Senhor muda corações, de que o Senhor faz, meu Deus, porque nada é impossível para o Senhor, e não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não importa, meu Deus, o tamanho dessa situação, não importa o tamanho desse problema, não importa, meu Deus, a dificuldade que essa pessoa está enfrentando, nada é impossível para o Senhor. Meu Deus, então, opera a obra. Meu Deus, faça a obra dentro de cada um de nós. Que nós não
não venhamos encerrar mais um dia da mesma forma, meu Deus, mas que hoje seja colocado um ponto final, meu Deus, em cada situação que essa pessoa tem buscado, que hoje seja colocado um ponto final, meu Deus, na velha criatura que ainda existe dentro de nós, para que possamos ser novos, pessoas novas, meu Deus, novos em todos os sentidos, que assim, meu Deus, como foi com Saul, que quando o Espírito se apossava dele, ele se tornava irreconhecível, que nós possamos ser esses, que o Espírito se aposse de nós, que as pessoas ao nosso redor não nos conheçam, que as pessoas ao nosso redor, meu Deus, elas se surpreendam com a mudança que o Senhor gerou dentro de cada um de nós. Então eu oro, meu Deus, para que essa palavra, ela entre nos nossos corações, ela gere essas mudanças que nós precisamos viver, que gere decisões, meu Deus, que nós precisamos tomar, para que tudo mude, meu Deus, na nossa vida. Eu concordo com as orações de cada um, meu Deus. Eu não sei o que cada um veio buscar nessa manhã, eu não sei quais são as situações que ela apresenta diante do Senhor, mas eu sei ao Deus que nós servimos, todas as coisas, meu Deus, são possíveis para o Senhor. Então que o Senhor opere o milagre, que o Senhor entregue vitórias, que nós possamos ouvir esses testemunhos, meu Deus, no teu altar, de pessoas que viveram a mudança, que receberam as respostas, que receberam a vitória que estavam esperando. Meu Deus, talvez coisas que ela já tem esperado há tanto tempo, há anos que ela está esperando por isso, que o Senhor entregue, meu Deus, nesta manhã. Eu te peço, Senhor, entregue vitórias nessa manhã, porque nós cremos no Senhor, meu Deus, e sabemos que nada é impossível para o Senhor. Então faça, meu Deus, faça o impossível se curvar a cada um. Eu te peço, Senhor, que possamos sair daqui melhores, maiores, mais crescidos, mais evoluídos, mais maduros, meu Deus, que o Senhor gere esse crescimento dentro de cada um de nós. Eu entrego a vida de cada um nas suas mãos, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor,